Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora da pesquisa eleitoral que saiu aqui, a pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada hoje, dia 21 de agosto, e que deu uma subida grande do Marçal, tá? Continua o Boulos em primeiro lugar, aliás, quer dizer, também inverteu aqui, né? Porque estava o Nunes em primeiro lugar. Ficou o Boulos em primeiro lugar, o Nunes em segundo, o Marçal em terceiro, com uma grande subida do Marçal. Era meio que esperado, né? O Datena caiu bastante, também esperado, ou seja, essa pesquisa reflete bem o que a gente viu nos debates. Os debates fizeram diferença no final das contas. É aquilo que eu falo para vocês. Se o Marçal é um bom candidato, vai ser um bom prefeito, não vai ser um bom prefeito, eu não sei. Eu tenho minhas desconfianças, eu acho que ele não tem capacidade para isso. Mas o fato é que ele foi muito bem nos debates, não tem como negar. Ele atingiu o coração do pessoal ali certinho, né? Vamos entender como é que ficou a pesquisa aqui e quais são as perspectivas a partir daqui. Pois bem, olha só, saiu a tão aguardada primeira pesquisa pós-debates, né? Já teve vários debates aí, teve o debate primeiro da Band, depois teve o debate do Estadão, depois o debate da Folha, já foram vários debates aí, e em todos eles a gente viu esse mesmo padrão, né? O Pablo Marçal, goste você dele ou não, ele foi muito bem nos debates. Ele fez gestos, fez brincadeiras, exorcizou o Boulos com a carteira de trabalho, né? No final das contas, acabou tendo uma performance muito boa. Isso é inegável. E aí, o resultado está finalmente refletido aqui nessa pesquisa. Uma pesquisa da Atlas Intel, que foi divulgada hoje, e os números são os seguintes. Olha só, o Boulos caiu. Ele tinha 28%, tinha 32% na última pesquisa, caiu para 28%. O Ricardo Nunes caiu também, ele caiu de 24% para 21%. Então é importante notar, nessa pesquisa da Atlas Intel, o Boulos já estava na frente em relação ao Nunes, então não alterou os dois primeiros lugares, não. Porque tem outras pesquisas que mostravam o Nunes na frente do Boulos, por isso eu me confundi. Mas na pesquisa da Atlas Intel, tanto o Boulos quanto o Ricardo Nunes caíram de participação. O Pablo Marçal subiu muito, subiu de 11% para 16%. A Tabata Amaral também subiu, mas subiu só um pouquinho, tinha 11%, também subiu para 12%. O Datena ficou no mesmo lugar. É curioso que nas outras pesquisas o Datena estava melhor, né? Mas aqui ficou a mesma coisa. A Marina Helena também subiu, enfim, e os outros candidatos aqui são muito pequenos, né? Então você pode ver aqui o comparativo, o Boulos vem só perdendo espaço, o Nunes chegou a ganhar, mas depois caiu um pouquinho, continua ali com 21%, o Marçal cresceu bem aqui para o terceiro lugar, se isolou da Tabata Amaral, né, e ficou ali com 16%, né? Então isso mostra realmente uma melhora do Marçal, era o esperado realmente tanto dos debates quanto do que você vê na rede social, né? Porque é lógico, por mais que eu saiba que você não pode tirar conclusões só do seu círculo de amigos, né? O seu círculo de amigos na rede social, ele está na mesma bolha que a sua, então não quer dizer que isso seja um movimento muito grande no final das contas, mas a sensação que a gente tem é que realmente muita gente falando do Marçal. Não necessariamente falando bem, tá? Mas falando do Marçal o tempo todo. Então era esperado realmente. Ele foi o grande ganhador. Você pode ver aqui, ó, todo mundo caiu um pouquinho, ou então subiu muito pouca coisa, ou ficou no mesmo, como o caso do Datena. O único que subiu significativamente foi o Pablo Marçal, né? Por hora, não mudou nada, tá? Presta atenção. Essa eleição aqui continua exatamente o que já tinha antes, que é o quê? Os dois primeiros vão para o segundo turno, vai ser o Boulos e o Nunes, e daí, entre o Boulos e o Nunes, todo mundo vai para o Nunes, não tem jeito. Quem está votando hoje no Marçal certamente não vai votar no Boulos. Então, no final das contas, a tendência é o Boulos talvez somar o pessoal da Tabata, Datena vai dividir, Marina Helena deve ir para o Nunes também, Pablo Marçal deve ir para o Nunes também. Então, no final das contas, neste momento atual, não mudou nada. Continua dando os primeiros lugares o Boulos e o Nunes, indo para o segundo turno, e no segundo turno o Nunes ganhando. Mudança zero até aqui. Mas é lógico, a tendência de crescimento do Ricardo Nunes é que você deve prestar atenção. Ele agora está em terceiro lugar, descolado do resto da turma. Como é que vai ser isso? Vai continuar crescendo ou vai parar por aí? Se parar por aí, não mudou nada. Mas existe o risco de continuar crescendo, né? Os próximos debates, o pessoal não está participando mais dos debates com ele, o que certamente torna o debate uma oportunidade menor para
o Marçal, né? O Marçal, ele, sem dúvida alguma, está se destacando muito exatamente nesses debates. Sem os debates ele pode ficar meio sem sentido aqui, mas de qualquer forma, vamos ver como é que vai ser esse crescimento do Marçal aí nos próximos dias, né? Isso é o que tem que se observar. Por enquanto não mudou nada, continua Boulos e o Nunes ganhando no segundo turno, então por enquanto não mudou nada. Mas vamos ver o que segue disso daqui, né? Um ponto que o pessoal está colocando aqui na Folha de São Paulo é que o Marçal testa a hegemonia de Bolsonaro na direita. Por quê? Porque, segundo estão dizendo, uma boa parte do apoio ao Marçal é de bolsonaristas, mesmo o Bolsonaro deixando claro que o candidato dele é o Nunes e coisa e tal, né? Bom, isso daí não é uma surpresa para mim. Como eu disse para vocês, a força que o Bolsonaro tem é muito a força da base dele, né, das ideias dele, dos ideais dele. Então, as pessoas apoiam o Bolsonaro ideologicamente, não porque Bolsonaro manda alguém apoiar ele, né? A esquerda adora confundir isso, fica achando que Bolsonaro é dono de curral. Não é. Quem tem curral é a esquerda, não, o MBL. O MBL tem um curralzinho dele ali. Mas, tirando esse pessoal, o Bolsonaro não tem curral. O Bolsonaro, as pessoas votam no Bolsonaro porque identificam com a ideia dele. E no momento, mesmo o Bolsonaro falando, não, olha só, eu quero que votem no Nunes, existe um incentivo para o pessoal apoiar o Nunes. Por exemplo, eu estou apoiando o Nunes por esse motivo, porque a verdade é que, para mim, não interessa muito o prefeito de São Paulo, não é uma coisa que vai... Eu não acho que nenhum desses aqui ganhando vai fazer uma diferença enorme no final das contas, né? Todos são igualmente ruins. A vantagem do Nunes é justamente que ele deve ter feito arranjos políticos para apoiar Bolsonaro em 2026. Então, lá em 2026, ele vai fazer a diferença, vai estar ajudando o Bolsonaro lá, e para mim é isso que importa no final das contas, né? Da mesma forma, apoio o Ramagem no Rio de Janeiro pelo mesmo motivo. Acho que o Ramagem vai fazer uma grande prefeitura, vai ser um excelente prefeito, coisa e tal. Eu acho que vai ser melhor que o Eduardo Paes, tá? O Eduardo Paes é uma bosta, então o Ramagem tende a ser melhor que o Eduardo Paes lá no Rio. Mas, no final das contas, o principal motivo de eu estar apoiando o Ramagem é justamente porque eu espero que o Ramagem vai apoiar Bolsonaro em 2026, então vai ter este ganho mais adiante, né? Então tem esse efeito, mas não tenha dúvida, né? Muita gente vê o Marçal como alguém que tem os mesmos ideais que o Bolsonaro, então por que não apoiar o Marçal e ignorar o Nunes, né? Agora, a Folha de São Paulo vai além. Ela diz aqui, ó, que apoio do bolsonarismo ao Marçal testa a hegemonia de Bolsonaro na direita, né? Então a teoria que eles estão colocando aqui é que talvez o Marçal possa ser o novo Bolsonaro. Eu discordo dessa teoria, tá? Porque por vários motivos. Primeiro que o Marçal não foi testado ainda, né? Vamos ver. O pessoal meio que subestima o Bolsonaro, embora ele seja um outsider na política, ele é um cara que tem vivência na política. Ele está na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados já há muito tempo. Ele conhece a política. Não foi por outro motivo que ele conseguiu sobreviver aos 4 anos do governo dele. Não foi fácil, meu amigo. Bolsonaro foi atacado o tempo todo. Outra pessoa ali que não tivesse tanta experiência ia acabar igual o Wilson Witzel no Rio de Janeiro, ia acabar sendo rifado pela Assembleia Legislativa, né? No caso do Bolsonaro, pela Câmara dos Deputados. Então, assim, o Bolsonaro tem uma capacidade política muito grande que o Marçal não tem. O Marçal pode ter as melhores intenções do mundo, pode ter ideias bacanas. Aliás, isso é um outro problema, eu não sei se as ideias do Marçal são tão de direita assim. Ele tem alguma coisa assim anti-establishment, mas é meio sossa, né? Negócio de ocupar prédio no centro da cidade, não gostar do Bitcoin, não sei o que lá. Eu não senti essa firmeza toda nas ideias do Marçal, não. O legal dele é a presença de palco. A presença de palco não tenha dúvida, né? Então, eu acho pouco provável isso, do Marçal ameaçar a hegemonia de Bolsonaro na direita. Não acho isso algo realista, né? É mais um sonho do pessoal da esquerda. Mas não creio que tenha futuro isso daqui não, né? Enfim, e tem aqui também algumas outras coisas que podem vir a gerar problema para o Marçal mais adiante, né? Ele tem aí algumas coisas questionáveis, né? Do coach dele, de ser coach, coisa e tal. Tem o caso lá do suposto golpe que ele participou, que ele estava na quadrilha, né? Eu já falei sobre isso também. Acho que é tudo besteira, acho que é perseguição, coisa e tal, mas não tenha dúvida que vão usar isso contra ele, você pode ter certeza, né? Então, vamos ver se realmente o Marçal vai descolar e vai conseguir ameaçar os candidatos principais aqui em São Paulo, se vai mudar alguma coisa. Por enquanto não mudou nada, mas o Marçal está crescendo.